Dando sequência em nossa série de reportagens do caso Saul Klein, na semana passada você conheceu um pouco da Banana, a denunciante de Saul. A garota de programa, organizadora de eventos para empresários, fala com exclusividade a nossa equipe de reportagem da Guardiã da Notícia. Banana se contradiz em muitas perguntas e nos fez questionar a veracidade dos fatos. O que você acha abuso? Assim, eu não consegui digerir ainda essa parte, assim, porque todo mundo sabia que estava indo para uma festa ali e volta, né? E é frequente. Por que abuso? Por causa justamente dessa compra. A primeira vez da entrevista que ficou com ele e a primeira vez no spa, ela é enganada até o último momento de que aquele ato iria acontecer ou não. Mas a hora que você diz não, ele fala que tem que acontecer. Quando a coisa se torna frequente, existe também, continua-se com a proposta de que, mas não é sempre, não é todo final de semana. E aquilo vai se tomando. É um final de semana, é o segundo, e lógico, vai se criando uma dependência financeira. O papel, assim, tá trazendo para o mundo masculino, machista. Tá, sim. Você entra numa loja, você compra um sapato, você quer usar. Sim. E o que eu estou entendendo, né, até fugindo um pouco da pauta, porque a pauta é você. Não, imagina, eu prefiro. Um pouco disso, ele pagava e ele queria o serviço, independente do como fosse acontecer ali. Sim, mas qual que era o serviço que ele queria? Só que acho que na cabeça dele, eu não sei, na cabeça dele, o que eu entendo, acho que ele já tinha isso tudo muito bem definido, como você disse, eu sou melhor, eu sou isso, aquilo, eu pago, eu faço, aconteço. Não, ele tinha na cabeça dele de que ele era tão sedutor ao ponto de que a mulher ia sentir prazer em fazer aquilo pra ele. Distúrbio. E todo mundo em volta aí quem vai dizer que é distúrbio é um profissional. Mas esse era o pensamento dele. Eu não tinha coragem de dizer eu vou sair desse trabalho. Ninguém vai sair. Eu estava muito vinculada. Eu tinha uma família para sustentar, estava tentando terminar uma faculdade. Daí eu pego... A casa é sua? Não, alugada. Você conseguiu comprar? Não. Alguma coisa? Carro. Ele não te deu nada? Não. Em bens, não. Quem te deu esse brinco? Saúl. Não, tudo que eu tenho é do Saúl. Tudo veio de lá, isso é um fato. Aí eu engravido, ele fica com muita raiva, mas ele pensa, a Ana agora precisa de mim mais do que nunca. E eu... A Sara, que é uma outra menina que meio que me substitui durante a gravidez do meu filho, e ela toma aí essa mesma linha que a gente reveza alguns finais de semana, algumas situações para a gente ter um pouco de vida. Ela surta psicologicamente e entra em crise paranoica totalmente e ela se isenta e ele volta a ter que precisar de mim todos os finais de semana. Isso durou um ano, assim. Mais uma vez eu penso no meu filho, na gravidez e penso, tá terminando a faculdade, aquela famosa coisa, eu vou aguentar mais um pouquinho e tal. E vou enfrentando a minha gestação inteira dentro desse trabalho. Grávida. Minha filha nasce dia 27 de janeiro, dia 25 de janeiro eu saio da casa dele. No final de semana de aniversário de São Paulo, feriado, ele está com algumas meninas, eu passo com ele, eu passo Natal e Ano Novo com ele, por causa da época eu não podia viajar, sair com a minha família. Natal e Ano Novo, ninguém gosta de passar com ele, eu sempre, durante todos esses anos, quem passava com ele era eu. E seu marido? Meu marido fica de coadjuvante nessa história e muitas brigas, muitas separações. Eu peço divórcio para ele no primeiro ano de casado, porque existe, mas aí não por causa do trabalho em si, por causa da minha ausência mesmo. Porque na minha ausência não era só quando eu não estava presente, eu era ausente quando eu estava presente, porque quando eu estava em casa eu estava com o Saúl no telefone. Eu acordava de madrugada com o Saúl no telefone. Quando acaba tudo isso? Aí quando chega em 2018, meu pai falece, eu surto. No que eu surto, eu começo a atrapalhar o Saúl. Por quê? Eu fico bêbada todos os dias, eu não consigo cuidar das meninas. Ontem ela, humilhou a Dani Guil, que chamou ela, perguntou quando ia sair o pagamento. Ela até bloqueou a menina me procurou desesperada, chorando ontem à noite. Por 4 dias, a Ana me humilhou. A Ana disse que eu sou mentirosa. A Ana acha que eu sou pouca coisa. As meninas começam a tomar atitudes próprias. Por exemplo?
de surtar, de usar droga, de querer ir embora. Não tenho mais o controle que você sempre teve. que eu tinha. Eu não consigo dormir, é o primeiro ano que eu começo a ter insônia. Ele começa a me fornecer os remédios dele para eu dormir. Ele é acostumado ali já a tomar os remédios dele com álcool, nos induz. A medicação que ele tomava com álcool era uma delícia, ficar louca com aquilo ali. Era muito bom. Para quem não estava aguentando ficar ali. Eu estava naquela situação assim, na minha cabeça, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma bosta, eu sou um lixo, eu faço mal para os meus filhos. Eu odeio estar aqui, mas eu não consigo simplesmente ir embora. Você fazia terapia já? Não. Eu não consigo ir embora, porque todas as vezes que eu falasse vou embora, não quero mais, existia uma pressão da Marta, do Saul, de todo mundo. Dessas festas, desses eventos? Não. Nunca. Presente não. Presente fisicamente não, mas por telefone uma boa parte. Então eu não conseguia sair dali, eu começo a surtar, ter vários surtos. Aí o meu primeiro surto, eu tomo uma cartela dos remédios dele com álcool, saio de lá, peço para me levarem até... Eu brigo com meu marido, peço para me levarem até a rodoviária, entro num ônibus e chego em Recife. Drogada, sem saber como eu cheguei lá. Passo 3 dias lá, dormindo ainda com efeito. Não tinha levado o remédio, com efeito do remédio que eu tinha tomado. Respiro, volto. Mas volto pensando, vou vender meu carro, vou pegar um dinheiro, vou pegar minha família e vou vir morar em Recife. Largar tudo. Já pensando em separar do meu marido e ir embora só com meus filhos. Aí volto, mais uma vez, sou acolhida. Você tentou se suicidar? Tentei no meu aniversário, isso foi... Meu pai morreu dia 6 de março. Minha tentativa de suicídio foi no meu aniversário em maio. Por quê? Você queria chamar atenção? Não, eu achava que meus filhos e minha família ficaria melhor sem mim. Por quê? Porque eu estava atrapalhando. Eu não conseguia ficar sã. Eu não conseguia ficar sã. Começou a se drogar, já bebida? Eu bebia todo dia, toda hora. E como é que o Saul começa a se comportar com você, com isso? Ele começa a tentar apaziguar comigo. Tete a tete comigo, ele começa a tentar apaziguar. Fica calmo, isso vai passar, tal. Mas com Marta, com os empregados, ele começa a mandar me xingar, brigar comigo. E eu acabo indo todo final de semana trabalhar por ameaças. Em dezembro, sempre, ninguém quer passar o Natal com o Saul. Ele tem problema com o Natal. Não sei se isso deixa ele deprimido. Todo Natal ele bebe muito, fica agressivo e maltrata todo mundo. É o pior dia da vida de qualquer um que esteve do lado do Saul, é o Natal. E só eu que era destinada a essa função. Podia estar só eu e ele, podia estar só ele e os empregados ou com 10 meninas. Ele fazia sempre a mesma coisa. Então eu fui convidada a passar o Natal com ele. Dessa vez ele ficou com 2, 3 meninas em casa. Natal, Ano Novo, mais uma vez, uma grande festa na casa, lá no spa. Essas festas de Ano Novo, sempre ele queria a minha presença, porque ele convidava 40, 50 meninas. Quem tinha experiência para cuidar dessas meninas em quantidade era eu. E pagava todas essas meninas? Todas. Todas, assim, a dívida era surreal. Aí dia 6 de janeiro eu vou embora da casa dele. E ele não quer mais que eu vá no final de semana, ele chega no bom senso que agora eu tenho minha família, eu estou mais velha e preciso viver com os meus filhos. Ok, tudo bem. E a minha questão financeira? Não tenho como arrumar um trabalho agora. Eu queria, na época, propor para ele uma ajuda de custo para eu pagar o aluguel, o mês daqueles meses e eu poder arrumar um emprego. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar. Tanto que eu fui fazer faxina depois. Não tem problema nenhum de conseguir emprego, trabalhar. Por mais que o meu marido e minha família tenha surtado financeiramente, óbvio, porque eles dependiam de mim, eu estava tranquila, porque nada que eu fosse viver ali ia ser pior do que quando eu vim, da onde eu vim e quando eu conheci o Saul. E não era tão ruim. Então, assim, eu poderia organizar tudo. Não tenho, ia voltar para Parelheiros, ia voltar para minha vida, ia pegar um emprego normal. Você nunca pensou que esse momento fosse chegar na sua vida? Sim, eu sempre achei que esse momento ia chegar. Você não conseguiu se organizar financeiramente? Não. Nunca. Eu não tinha tempo de me organizar. Eu cuidava do Saul. 20 mil reais por mês, a partir de que ano? De 2014. Eu cuidava do Saul.
lá do final de semana. Eu cuidava dele no telefone o tempo todo. Eu fazia medicina veterinária. Você acha que você não se posicionou? Eu acho que eu não consegui controlar. Não, pronto, para dizer que eu não tinha um dinheiro, eu tinha 60 mil guardado, agora eu lembrei. Eu tinha 60 mil de um título de capitalização, não, de um previdência. Pronto, para dizer o que eu não fiz, lembrei. Eu tinha previdência e 4 consórcios de casa, 4 de 50, que é quando eu comecei a ganhar esse dinheiro, eu cheguei pro gerente do banco, eu falei, preciso pagar alguma coisa, porque juntar eu não vou conseguir. E aí quando eu saí do Saúl, eu tinha esse dinheiro que foi o que me ajudou a pagar ali os primeiros meses de aluguel e tudo, até me organizar. Porque eu não sabia nem que direção que eu ia fazer. E aí eu mando uma carta pro Saúl, falando que eu gostava muito dele, que aquilo não tinha que acabar assim, o nosso relacionamento, porque eu não, da parte dele, eu não sei por que ele me cortou da vida dele, me tirou da vida dele. Simplesmente um dia eu fui pra casa dele, eu era proibida de entrar no portão. E ele trocou o telefone, que normalmente ele tinha um único número para falar comigo e eu falar com ele. Simples assim. E aí eu queria conversar com ele, eu queria saber o que aconteceu, aí vem aquelas coisas de que alguém falou alguma coisa pra ele, porque era muito comum alguém inventar história sobre mim e ele ficar chateado, que nem um relacionamento de casal mesmo. E eu fiquei pensando 1000 coisas, achando 1000 coisas, e até que eu falei pra ele, vamos resolver isso entre nós, a gente começou isso, a gente termina isso, foi a principais coisas que eu coloquei na carta, porque ele não tinha acesso a ele, não tinha como falar com ele. Ele leu essa carta? Leu. Como você sabe? Porque ela estava em francês. E essa carta chegou no advogado dele depois. Então, para ele saber o que estava escrito, só ele podia ler. Eu sabia que alguém ia ler antes dele, então eu escrevi ela em francês. Primeira vez em francês. Não, mas eu pedi para alguém fazer para mim, porque eu sei que ele ia ficar curioso, pelo menos, para ler. E que nenhum empregado ia ler sem ter que mostrar para ele. Como eu deixei na portaria, então alguém ia ter que contar para ele que chegou alguma coisa. E ele cita essa carta para... Não sei se ele falou com o meu advogado ou se o advogado dele falou com o meu advogado sobre essa carta. Que é onde ele quer dizer que eu estava arrependida do processo. Mas eu não tinha entrado com o processo ali ainda, quando eu mandei essa carta. Eu mando essa carta... Na verdade, meu advogado tenta conversar com ele para avisar que eu queria um acordo, uma conversa trabalhista, só falando do tempo de trabalho. Esse advogado... Você chegou a morar com o Saúl, não? Não, diretamente não. Mais a Sara mesmo. Que ficou assim de levar a mudança para lá e tudo. Eu pego pro meu advogado e começo a contar. Por que você decide entrar com o processo? Financeiro. Com o processo trabalhista, financeiro. Esse processo acabou? Não, está em andamento. Eu entro com o processo trabalhista porque eu precisava de um respaldo financeiro. Eu fiquei 12 anos sem carteira registrada. E eu fiquei sem... Ele não me deixou trabalhar. Eu não podia nem estudar, piorou trabalhar em outra coisa. Então, eu sozinha, acreditava que existia uma responsabilidade trabalhista dele comigo. Qual o sentimento que você teve, assim, quando aconteceu isso? De abandono. Ele sabia que eu não queria mais. Ele sabia. Eu sabia que ele não me queria mais. Era mútuo. Só que não existia uma cumplicidade de chegar e sentar. Quando eu mandei as cartas, era nessa intenção, olha, foi bom o que aconteceu enquanto durou, tal, vamos cada um para um lado, porque ele fez isso com outras funcionários na casa que ele teve de muitos anos. Eu não queria rios de dinheiro como todo mundo quer. Você queria? Quanto você queria? O que você pensava? Eu pensava de jogar um cálculo das minhas despesas diárias e ter pelo menos 2, 3 meses aí até eu achar um emprego. Ou eu conseguir montar um negócio. De 50 mil reais? Mais ou menos isso. Eu tinha uma despesa de 20 mil por mês. A minha casa tinha despesa de 20 mil por mês. Porque eu tinha babá, eu tinha empregada, eu tinha as faculdades que eu pagava, a minha e do meu marido, eu tinha o aluguel, eu tinha tudo. Você acha que em 3 meses você ia conseguir resolver isso? Não ia resolver, mas pelo menos eu ia largar. Eu tinha aquele meu dinheiro guardado, pelo menos eu ia poder, vamos supor, devolver o carro para a financeira, ia poder entregar a casa, Você não teve a oportunidade de ter essa conversa? Não, nem eu e nem meu advogado. E aí ele não quis essa conversa, que foi ótimo. Agradeço muito a arrogância dele, que
ele simplesmente achou que 12 anos ele só ia desligar um telefone e não atender mais, que foi por isso que eu procuro, junto com as meninas, o advogado para um processo trabalhista. As meninas que iam todo final de semana, que ele exigia que ia todo final de semana, também não podiam trabalhar, a gente tinha essa coisa na cabeça. O Saul obrigava, ele tinha uma necessidade da nossa presença. E exigia a nossa presença, pagava por ela, não deixava a gente ter outro emprego. Ele exigia da maioria daquelas meninas que são as vítimas que entraram com o processo, que passar a semana inteira com ele. Eu trabalha e estuda? Então, vamos entrar com o processo trabalhista. O advogado senta pra gente conversar. A gente envergonhada, eu não, mas as meninas envergonhadas sobre toda a situação, tenta contar por partes, né? Tipo, eu era uma cuidadora. Tá, mas que horas que você trabalhava? Eu fazia, sabe, meio que uma história sem pé nem cabeça. Eu, mais dada, começo a contar mais. Só que eu ainda tenho meu sentimento com o Saul. E o advogado começa a falar assim, mas esse cara é um louco. Esse cara é um pedófilo. E eu assim, não é. Não é bem assim. E eu começo a me ouvir. Eu estou contando uma história que é nítida de pedofilia, de estupro, mas eu não quero aceitar, eu não consigo acreditar. E aí, pedofilia por quê? A psicologia explica o Saul como pedófilo consciente, entre aspas. Ele tem uma necessidade da presença sexual infantil, porém com a consciência de que ela tenha que ser maior de idade, apesar de algumas não serem. Porque as meninas são novas, você disse? Não, porque ele fazia questão de que elas tivessem comportamento infantil. Que era essa voz aí que você disse. A voz, a roupa, o biotipo, muito magra, muito baixinha, muito pequena, tudo. Tudo infantil. Infantil que eu falo dos 12 anos para baixo, 15 anos para baixo. Porque hoje em dia uma menina de 15 anos já não é tão infantil, né? Nesse perfil mesmo. Aí você entra com o processo e tem o outro processo, né? Junta, que vem a outra. Aí o que acontece? A gente começa a contar. No que a gente começa a contar, esse advogado já saca toda a situação. Ele entende toda a situação. Ele chega para algumas meninas e fala, isso aqui não é um caso trabalhista, isso aqui é um caso de abuso, é um outro tipo de caso. Mas as meninas começam a se sentir desconfortável de ter que contar ou falar aquilo, mesmo ele tendo uma representante mulher, mas ele é o cabeça do escritório, se sentem desconfortáveis em relatar aquilo para um advogado homem. Eu já não, eu já tinha rasgado o verbo e entro com o processo trabalhista. Você entrou individualmente, então? Eu entro primeiro, antes das meninas. Tá. Depois que eu entrei, que as meninas falam assim, vamos consultar o advogado da Ana para ver se é possível. Eu faço uma reunião de 15 meninas, que é a reunião que a infiltrada entra, uma menina que foi contratada pelo Saul para se fingir de vítima para participar da reunião e saber o que era falado. Você conhecia essa menina? Sim, ela estava há anos lá dentro. Que inclusive ela fala... Se ela estava lá dentro, como ela é infiltrada? Porque ela não fazia parte das vítimas. Não? Depois ela se pronuncia como vítima e fala, eu quero participar. Mas já induzida pelo Saul para gravar ou saber o que as vítimas estão falando. Quem que é essa menina? É a Jéssica. E aí ela pega, as meninas não estão muito confortáveis com o meu advogado, primeiro porque o meu advogado começa a não enxergar uma causa trabalhista no caso delas e elas se incomodam de que ele não está querendo tomar aquela frente. Uma menina, não sei exatamente qual, comunica que denunciou o Saul para as justiceiras. Essa menina eu não conheço, era uma menina mais recente, desse período que eu tive surto e não estava no final de semana. Na verdade, todo o problema, então, o que aconteceu foi por conta do seu surto e porque você saiu. Assim, por mais que, óbvio, eu tenha né? Por mais que eu tenha eu tenho meu mérito aí dentro dos abusos, em ter participado desses abusos com o Saul, mas nada disso estaria acontecendo hoje sem mim. Quando chegou agora na hora desse processo, eu falei, então não, faça o que você tiver que fazer. Ana, mas eu vou ter que contar tudo o que aconteceu lá dentro. Eu falei, conte. Mas não defenda e proteja ninguém, porque quando você estava lá, ninguém te protegeu. Nem eu. Que você, esse outro processo, né, de abuso, das justiceiras, você também está nele? Sim. E você acha que esse processo vai ter Porque, por exemplo, vocês ganharam, né,
no início lá o promotor tirou o passaporte e tudo mais. Na sequência, quando entraram aquelas outras 18 meninas, isso foi revertido. Foi. E então, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não entendo de lei. Isso daí vai ficar para promotores, juízes que vão decidir. O que de fato o que você espera, você e as meninas, assim? Porque tá muito claro aí. Nós, meninas, esperamos que o esquema acabe. Porque ele existe ainda. Existe? Existe. Então tem festas? Ainda tem festas, ainda abordam meninas, levam para ele ficar, paga, finge que não vai acontecer nada. O estupro ainda existe. Na próxima semana, você acompanha a terceira parte da entrevista exclusiva que Ana Paula Fogo concedeu à jornalista da Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.